aqui para liberar uma palavra, um decreto nessa noite para a nossa vida. A apóstola Cristina Pires. Shalom, igreja do avivamento, amém? Igreja do avivamento, essa é a nossa identidade. É assim que a gente tem que se portar, como uma igreja que já foi comissionada e convocada para o avivamento. E o avivamento não virá, ele já está acontecendo. Sabe por quê? Porque se eu e você entender o nosso papel diante do comissionamento, a gente não vai precisar esperar avivamento nenhum. Porque eu sei que ele está muito perto de acontecer, mas a gente vai viver o avivamento enquanto a gente se movimenta. Amém? Eu falei para o apóstolo, ele falou que Deus te abençoe. Eu falei, e abençoe o tempo, porque são 8:55. Oh, Jesus. Apóstolo, mas tu é pregador. E aí, para pregador, né? Pregador sempre dá um drible e ele se dá bem. Eu ia pedir se alguém pode desligar esse ventilador aqui para mim, que ele me atrapalha um pouquinho. Ele é bênção, mas faz a minha Bíblia, a folha é muito fininha, aí acaba voando. Mas sem demoras, queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, nós vamos ler a partir do capítulo 18. Nós vamos ler o 18. Livro de 1 Reis. Aleluia, Jesus. Quero que você abra aí nos versos 44. Perdão, 45 e 46, tá? 1 Reis, capítulo 18, versos 45 e 46. Vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar no Data Show, você pode ler sua Bíblia no celular, sua Bíblia física. Se alguém tiver sem Bíblia, faz assim com a mão para o amigo que está do lado, mas não fique sem acompanhar a leitura da palavra, amém? Diz assim, texto para nós hoje do Pai. E em pouco tempo, diga assim, em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e então caiu uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E o verso 46 diz, e a mão do Senhor, você pode repetir isso? A mão do Senhor veio sobre o profeta Elias, que cingiu então os seus lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor. E a tua palavra por si só, ela não precisaria de interpretação alguma, porque a tua palavra também nos diz que o Espírito do Senhor nos ensina todas as coisas, Pai. Até aquilo que muitas das vezes a gente não consegue entender e discernir. Mas a tua palavra está aqui, Senhor, e nós queremos, Senhor, com muita reverência, autoridade concedida da parte do Senhor, ministrar algo do teu coração para o meu coração e eu compartilhar aqui com os meus irmãos, Pai. Que o espírito de Elias esteja sobre essa casa nessa hora. O espírito que se apoderou do profeta Elias, eu oro para que ele se apodere agora da tua igreja, chamada Projeto Viva, a tua igreja na face da terra, a tua igreja online, a tua igreja, Senhor. E que nós estejamos debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Rômulo, me ajuda aqui com, não sei se é um pouquinho mais de pressão, se é retorno, eu não sei, mas só um pouquinho mais de brilho aqui na minha voz, por favor. Te agradeço. Então, queridos, eu estava buscando do Pai algo que Ele quisesse nos comunicar nessa noite, porque onde o Espírito de Deus está, aí também há liberdade. E eu acredito num Espírito que Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa confundidos, Ele não nos deixa enganados, porque Ele, antes de fazer qualquer coisa que seja, Ele avisa os seus servos e profetas. E nós estamos debaixo dessa palavra.
Tudo que o Pai tem feito na minha, na tua, na nossa vida como corpo de Cristo tem sido liberado pela boca de muitos profetas e homens de Deus. E para isso nós não estamos perdidos, coisa que alguns podem até entender. Há um espírito de confusão, há um espírito de dispersão. Não, não, não. Tudo o que está acontecendo debaixo do governo, como disse a pastora Carol, do governo do Eterno sobre essa casa. E não vai ser diferente nessa noite, porque Ele me mandou comunicar mais algo da parte dele sobre nós. E eu queria estar compartilhando com você a respeito deste texto, de uma história que é muito conhecida, de um homem que foi ousadamente usado por Deus na história da humanidade, enquanto ele esteve aqui nessa terra em nome do Senhor. E eu queria ler com você esse texto e de discursar aqui sobre ele, sobre alguma coisa que o Pai colocou no meu coração, primeiro para mim, como uma instrução, e eu também quero dividir essa mesma instrução com você. Porque quando a gente vai pegar aqui o livro de 1 Reis e a gente vai parar no nome Elias, a gente pode pensar sobre uma diversidade de coisas que Elias viveu e vivenciou aqui nessa terra enquanto ele caminhava. Mas eu hoje não tô aqui para falar dos episódios e das histórias e experiências que Elias, como profeta, quem Deus usou poderosamente na terra, viveu. Porque aí você pode pensar, quando a gente abre aqui no livro de 1 Reis, está recheado de milagres, de como Deus usou Elias para profetizar, então, segundo a palavra do Senhor. E aí a gente vê aqui muitas histórias e episódios nos quais Elias viveu como profeta, onde um deles, e não é sobre ele que eu quero falar, sobre o período em que Deus usa a boca do profeta e ele prediz que haveria sobre Israel um tempo de grande seca, onde a chuva não cairia, o orvalho não cairia sobre a terra durante mais de 3 anos. Eu não vim falar sobre a seca, eu também não vim falar com você sobre esse mesmo homem que depois que a seca vem, Deus manda ele se retirar para o Querite, para que ele possa então ser guardado dentro de uma caverna para não morrer por conta de Jezabel. E no mesmo lugar que Deus manda ele se guardar, alguns dizem se esconder, mas eu quero acreditar que Deus guardou Elias naquele lugar, e Elias foi para aquele lugar segundo a mão do Senhor, o mesmo Deus que mandou ele ir para preservar a vida dele, porque Deus ainda tinha muito para realizar através dele, também sustentou esse homem, através dos corvos ali, para que esses corvos trouxessem a comida para Elias, o pão, e para que ele se alimentasse da água do Querite. Eu também não vou falar sobre isso, também não vou falar do mesmo Elias, que Deus também, quando chega o tempo, a água acaba, o Senhor fala, vai, se retira daqui, porque a água acabou, certo? E a gente só pode se movimentar quando a água acaba. Se a água não acabou, se ainda tem água, você tem que ficar ali, porque você ainda é capaz de resistir. E aí, Deus vai e diz para Elias assim, agora vai, porque é tempo de ir. Porque profetas e homens de Deus se movimentam o tempo todo, querido. Então, Deus vai e diz para ele, agora é hora de você ir para uma cidade, onde lá nessa cidade você vai se encontrar com uma viúva, lá em Serepta. E nessa mesma cidade que você se deparar com essa viúva, ela vai estar sofrendo uma grande necessidade. E você vai pedir a ela algo. E daquilo que ela lhe der, eu vou multiplicar na vida dela. Isso de fato acontece. Elias se depara com aquela mulher. Ela diz que está ali preparando o seu último bocado de farinha e azeite para preparar algo para ela e um filho que depois eles já haveriam de morrer. Mas Elias, ousadamente usado por Deus, diz a ela, primeiro prepara para mim. Faz para mim. Oferta em mim. E aí a Bíblia diz que aquela mulher e aquele filho comeram muitos e muitos dias depois. E eles não morreram de fome. Mas a mesma mulher, então o filho vem adoecer e Elias ressuscita o filho dela. Eu também não quero falar sobre isso. Assim como também não quero falar sobre o mesmo Elias. Por que eu estou falando isso tudo para você, como introdução? Para encher o teu coração de fé a respeito daquilo que Deus quer falar para a igreja hoje. E eu também não quero falar do profeta que também usado por Deus se levanta. E ele combate aqueles 400 homens profetas de Baal, junto com os profetas de Azera. E ele então combate aqueles homens, guerreia com eles, e o Senhor dá vitória a Elias e a Israel. E aqueles profetas morrem ali diante da presença do Senhor, porque maior é o Deus de Israel. Mas, hoje, eu também não quero falar de Acabe, porque dentro desse contexto todo, Elias se depara com uma figura muito ilustre que a gente vai ver em 1 Reis. O rei Acabe, um rei que a palavra de Deus diz que governou por 22 anos a Israel.
Um rei que a própria Bíblia e o Senhor faz menção dela, dizendo que ele foi o pior de todos os reis antecedentes ao governo dele. Por quê, apóstola? Porque Acabe não apenas se corrompeu e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como rei de Israel, levantado pelo Senhor e pelos profetas, mas o mesmo homem que também não só apenas se corrompe, é um homem que levanta um trono a Baal, e ele ali então adora ao Deus de Baal, que não era o Deus de Israel, e o Senhor então se entristece com o reinado de Acabe e abomina o reinado de Acabe. Mas Acabe, não achando que isso era o suficiente para ele ser desaprovado por Deus, ele também vai lá e casa com Jezabel, a filha de Etbaal, e por isso a gente está falando aqui de adoração a Baal. E ele se casa com essa mulher e desagrada uma vez mais o Senhor, levando todo Israel. Olha isso, querido, uma atitude sua, uma ação minha, pode não só apenas desagradar o Senhor, mas corromper toda uma geração e uma nação. Porque foi isso que Acabe fez. Ele não só apenas desagradou e fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi reprovado pelo Senhor, mas ele fez todo Israel se tornar uma terra idólatra e também uma terra que estava debaixo da apostasia. Mas o que o Espírito Santo me mandou dizer à igreja hoje é apenas para que eu me detivesse no capítulo 18, no verso 42. Eu quero que você leia comigo aqui o verso 42, que diz assim: e Acabe subiu para comer e beber, mas, diga assim, mais, porque o reino de Deus sempre tem um mais, sempre vai ter um mais. Subiu até o alto do Carmelo, e ali encurvado a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Eu só quero estar com você nesse movimento aqui, porque o Senhor me mandou falar sobre a movimentação de Elias para atrair a nuvem. Esses são dias que o Senhor está aguardando os filhos de Deus. Quem que eu estou falando? Para quem que eu estou falando? Não é para os ímpios, não é para os que não creem, não é para os que não professam, mas é para os filhos de Deus. Existe uma movimentação que o Senhor está esperando de mim e de você, para que a gente possa atrair a nuvem nessa noite. Quantos creem nisso? E se eu pudesse dar um tema, eu não fiz arte, não pedi para o Paulinho fazer, mas se eu pudesse falar que essa mensagem ela tem um tema, eu falaria: a chuva virá, mas a nuvem precisa ser atraída. Você pode dizer isso para o seu irmão do lado? Diga assim para ele, ó, com convicção de profeta: a chuva virá, mas a nuvem precisa ser atraída. Quantos aqui querem atrair a nuvem para que a chuva abundante do Senhor venha? Eu quero. E aí, eu queria que você pensasse comigo sobre algo. Existiu uma movimentação que Elias fez para que ele atraísse a nuvem para ver a abundante chuva. E esse é o movimento que o Pai quer da igreja, dos filhos. Porque o reino de Deus não é um reino estático, queridos. Nunca foi estático. O que é estático? Um reino paralisado, que não se move, que não se movimenta. O reino de Deus é um reino de movimento, queridos. E a gente precisa, enquanto inseridos nesse reino, que somos filhos do Senhor, precisamos entender que essa é uma estação de movimento para a igreja. Não é à toa que no mês de julho houve uma movimentação quase que exaustiva sobre essa casa. Não é verdade? Aqueles que estiveram envolvidos perceberam e sentiram isso no físico, inclusive. Porque o reino de Deus se move e se movimenta. E de acordo com o movimento que o reino tem, a gente precisa estar debaixo dessa nuvem. E aí eu quero compartilhar com vocês uma frase que é muito usada pelos marítimos, né? Por homens que navegam pelo mar, pelos oceanos, por pescadores, por homens que realmente navegam nesses barcos, grandes navios. E eles falam uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você, que talvez você já tenha até ouvido. Eles falam assim, ó: navegar é preciso. Não é isso? Navegar é preciso. Não é uma questão de escolha nem de opção, sabe? Não é um plano B. Para quem está no mar, navegar é preciso. E aí, a gente vê aqui lá no livro de Gênesis, e eu estou falando com você a respeito do início de tudo,
onde a Bíblia diz a respeito do movimento. E sabe o que a Bíblia está dizendo lá no livro de Gênesis? No 2º versículo de número 2 lá de Gênesis, diz assim, ó, que o Espírito de Deus, quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, sabe o que a Bíblia está dizendo? Lá no início de tudo, quando Deus criou a humanidade e tudo nela se fez, que o reino de Deus aponta para um reino de movimento. E que era o Espírito que faz todas essas coisas. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, o Espírito de Deus navega sobre as águas. E por isso que os marítimos talvez usem esse jargão, mas um jargão com muita base e fundamento de que navegar é preciso. E aí você pode pensar, poxa, apóstolo, mas o que é navegar? O que é preciso se movimentar para atrair a nuvem, para ver abundante chuva? Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente, porque eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou só falando contigo e comigo o que o Espírito Santo me comunicou. Que a gente precisa estar em movimento. No caso aqui, o Espírito de Deus, que estava em movimento sobre essas águas lá em Gênesis, estava em movimento para pôr ordem em meio ao caos. Porque havia caos na terra. E todas as vezes que o caos é instaurado, Deus movimenta o reino e os filhos do reino para trazerem e estabelecer a ordem. Está entendendo por que Deus está chacoalhando a gente hoje? Agora. É porque talvez o caos tenha se instalado, mas o caos não fica onde há o movimento do reino. Aleluia! Aleluia! E é isso que eu vim dizer para você. Sabe por quê? E aí, se eu pudesse pegar a frase tão poderosa dos marítimos, que diz que navegar é preciso, e se eu quisesse contextualizar para esses dias que estamos vivendo, eu transcreveria ela. E aí eu estava escrevendo isso em casa. E eu pensava assim, não é que navegar é preciso, mas diante do contexto que nós estamos aqui de reino, movimentar-se é preciso. Porque quem não se movimenta para, e quem para desiste, e quem desiste cansa. Movimentar-se, filho, é preciso. Tá quietinho aí? Show, quietude. Movimentar é preciso, porque tudo que se movimenta tem vida. E tudo que tem vida estabelece o caos, estabelece algo contra o caos, não é verdade? E aí, falando sobre movimento, a gente vê um Jesus. E aí, agora chegando lá no Novo Testamento. E aí você vai dizer, pô, tá beleza, no Antigo Testamento há uma movimentação numerosa na face da terra. Mas Jesus também aponta o reino de Deus, não como um reino estático, mas um reino que se move, que se movimenta. E a própria palavra de Deus vai dizer que ele se movimentava tanto que se cansava também como homem, não como Deus, porque Deus nunca se cansa, mas a gente cansa, e Deus, na humanidade de um homem sendo Deus, não tinha onde repousar a sua cabeça, ou seja, aponta para um Jesus que se movimentou na terra enquanto esteve aqui o tempo inteiro. E aí Atos 17 vai falar algo para nós a respeito de Paulo e Silas. Eles eram conhecidos como, em Atos 17, como aqueles que alvoroçavam o planeta e o mundo. E aí, quando eu parei nesse texto aqui, o Senhor falou, sabe por que eles eram conhecidos como os alvoroçadores no mundo por onde passava? Porque eles estavam se movimentando e estabelecendo novamente a ordem sobre o caos que a própria humanidade e o pecado tinha instituído. Então, a gente vai acompanhando aqui outros relatos que o próprio Deus, no Antigo Testamento, diz a Moisés. Moisés ali diante daquele mar, com uma numerosa multidão que o Senhor resgatou do Egito para a terra que ele mandou o povo ir, que manaria leite e mel. Moisés para diante daquele grande e terrível desafio e ele diz para Deus, ora a Deus, na verdade, e o Senhor diz para ele assim, Moisés, por que tu clamas a mim? Porque tem hora que tem que clamar, mas tem hora que tem que se movimentar. E Deus estava dizendo para Moisés, agora não é hora de clamar, Moisés, agora é hora de se movimentar. De marchar com esse povo e atravessar esse mar vermelho para chegar do outro lado. Você entende isso? Que tem hora que o Senhor vai te parar para você orar, mas tem hora que Ele vai mandar se levantar, se movimentar e atravessar para algum outro lado. E Jesus também diz lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, está descrita essa passagem daquela frustrante pesca que uma noite inteira não se deu e que os discípulos frustrados
e desistidos estavam lavando as suas redes na beira da praia. Quando Jesus vê tudo aquilo e fala, ei, não é tempo de lavar rede não, não é tempo de desistir não é tempo de chorar pitanga não. É tempo de se levantar, entrar no barco de novo e ir para o outro lado, debaixo da voz que ele estava comandando. Passemos para uma outra margem. Não é tempo de parar não, querido. Não é tempo de lavar rede, coisa nenhuma. Não é tempo de chorar o leite que derramou. Não é tempo de que você errou, não acertou o alvo e você quer parar por causa disso, porque está envergonhado. É tempo de seguir a voz que está te conduzindo. Passemos para outra margem. E aí, ou seja, o reino de Deus é um reino que se move, que se movimenta o tempo inteiro. E ele espera que, como filhos desse mesmo reino, inseridos pelo amor do Senhor, a gente compreenda a magnitude do que ele está querendo comunicar a gente hoje. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você já percebeu, e se não percebeu, pelo Espírito, eu vou falar abertamente. Essa não é uma estação de ninguém parar para nada. E eu não estou dando recado para quem já me disse que vai parar, não, tá? Ó, dedinho cruzado aqui, igual criança. Não é. Mas eu estou trazendo clareza para você da estação que você está e que talvez você não esteja compreendendo. Não é estação de ninguém estar paradinho. Ah, apóstolo, eu vou ficar quietinho aqui. Ah, apóstolo, eu estou cansado aqui. Ah, apóstolo, eu vou cuidar de A, B, C, D aqui. Ah, eu não vou para o culto hoje não, porque eu estou triste. Não é. Escuta o que a tua líder está te dizendo. Essa não é uma estação de você ficar parado. Sabe por quê? Deixa eu só trazer algo que eu estava no banheiro penteando o cabelo, meu marido riu, porque eu fiz assim, rabachaio, desceu fresquinho, fiz igual pregador. Porque eu estava penteando o cabelo, cantando um louvor, e o Senhor falou assim, todas as vezes que o meu povo parou, algo terrível aconteceu. E o Senhor me trouxe um texto. O Senhor falou, se lembra, filha? Foi muito rápido o flash. Quando Davi, que era guerreiro, saía para guerrear as batalhas todas e venceu muitas batalhas em nome do Senhor por Israel. Mas chegou uma hora que Davi cansou. Sei lá, cansou, estava pensando em outra coisa, que não era para pensar. E ele resolveu ficar no palácio. Tu lembra o que aconteceu quando ele ficou nesse dia no palácio parado e não foi para a guerra? Com a batalha? Quem se lembra? Naquele dia ele olha da varanda do palácio para uma outra varanda e ele vê Betseba tomando banho, e ele então admira aquilo que não era dele, e porque ele admira aquilo que não era dele, ele cai. E ele então desagrada o coração do rei, do Deus Todo-Poderoso. Cuidado, porque talvez você esteja cansado e queira parar, e agora não é a hora de você parar. Porque todas as vezes que o povo parou, catástrofes grandiosas aconteceram. Então, essa é uma estação de você se movimentar. E aí eu queria perguntar algo para vocês, porque quando eu estava lendo esse texto aqui, diz que Elias, como profeta, ele vê a poderosa e abundante chuva vindo, mas ele diz para Acabe, vai lá, Acabe, come, bebe, se alimenta, se fortalece. Porque a chuva virá, e você precisa se apressar para você não ficar embaralhado no meio da lama da chuva, que a chuva provocaria. E a Bíblia diz que ele cinge os lombos e ele corre na frente depois que Acabe sai, ele corre e chega na frente de Acabe, a pé. E aí eu queria te fazer uma pergunta que o Espírito Santo me fez esses dias, lendo esse texto inúmeras vezes. Pensando numa corrida, tá? Vamos pensar numa corrida. Quem chega primeiro? Tá largada aqui, imagina que aqui é a largada, tá? A fita de largada. Houve a sinalização, os corredores saem correndo. Quem chega primeiro para você? Quem arrisca falar alguma coisa aí? Quem chega primeiro? Eu vou arriscar por você, porque você está tímido. Às vezes a gente pensa assim, ué, apóstola, é óbvio. Quem chega primeiro é quem larga primeiro. Não é isso? Quem chega primeiro é quem sai na frente, dá o seu melhor, vai com gás e velocidade, chega primeiro. Mas eu queria te dizer que nem sempre é assim. Você pode até sair primeiro. Você pode dar o teu melhor na tua queimada de largada. Mas isso não garante que a gente chegue primeiro. Então, nem sempre quem sai na frente chega primeiro. Não é isso? Porque, às vezes, a gente só precisa se entender sobre algo que acontece muito na corrida. Né? Agora não, mas quando eu corria de verdade, eu entendia isso. Quem chega primeiro não é quem sai primeiro, mas quem se mantém em movimento.
Tu pode não ser o favorito, tu não pode ser o melhor. Eu ia para as corridas, mas não ia para ganhar. Eu queria completar o percurso e queria diminuir meu tempo. Era esse meu objetivo. Então, todas as corridas nas quais eu fui com o intuito de diminuir o meu tempo cada vez mais e ser cada vez mais melhor no meu condicionamento. Não de ganhar. Mas quem vai para ganhar, nem sempre ganha porque saiu primeiro. Porque chegou primeiro. Mas porque não parou e se manteve em movimento. Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Tem gente que quer chegar na frente porque vai sair na frente e quer ter como se fosse vantagem, né? Vantagem. No reino não tem esse negócio de vantagem não, irmão. No reino chega primeiro quem não para e que continua se movimentando. Mesmo que talvez a tua força não seja de um atletista, de um atleta, né? Um corredor. Mas você continua ali, ó. Eu me lembro que quando eu chegava a cansar, e o segredo é você não parar, né? Porque senão você perde o pique. E aí chegava em alguns percursos que tinha subida, que tinha alguma coisa. O segredo que eu aprendi nos treinamentos era não para, vai no trotinho. Vai ali, irmão, porque você vai manter o condicionamento, o sangue bombeando, correndo e você não para. Então esse é o segredo de chegar primeiro. É quem não para e quem continua se movimentando. E foi exatamente isso que Elias veio provar para nós nessa noite, através desse texto que a gente está lendo aqui. Elias era um profeta, igreja. Ele não era um atleta. Deus chamou Elias como profeta. E a gente, às vezes, é chamado para Deus para alguns lugares e querendo ser outro. Deus te chamou como profeta, tu está querendo ser outra coisa. Elias era profeta, entendeu isso, foi chamado para profeta e profetizou em nome do Senhor. Ele não foi chamado para ser um corredor para ganhar uma corrida. Apesar de o ter feito. Elias, nesse contexto aqui, que a gente lê que ele chega na frente, correndo na frente dos carros de Acabe, Elias aqui tinha em torno de 40 anos de idade. Era um pouquinho mais novo que eu. E Elias ganhou essa maratona espiritual. Não por causa da idade, não por causa do preparo, mas por entender quem ele era. E não parar de se movimentar de acordo com o movimento que o reino estava apontando. E aí, só para você entender, porque assim a gente lê isso aqui, às vezes fica tão vago, mas isso aqui que aconteceu, gente, foi algo muito poderoso. Porque ele tinha 40 anos, a Bíblia diz que ele corre na frente das carruagens dos cavalos de Acabe, sabe numa distância de quanto? Eu estava lendo aqui, e numa distância aqui do Monte Carmelo, do alto do monte onde Elias estava, para a entrada da cidade de Jezreel, eram cerca de 39 quilômetros o percurso que ele tinha que avançar para chegar lá. E aí você imagina, um homem fazendo quase que uma maratona, porque uma maratona tem 42 quilômetros, não é isso? Quem gosta de corrida aí sabe. Uma maratona você precisa correr 42 quilômetros cravado. Elias correu quase que uma maratona inteira do percurso que Deus disse para ele, deu a resposta para ele, e que mandou ele ir na frente e chegar, correr na frente dos carros e chegar primeiro que Acabe. Você imagina um homem correndo numa velocidade maior que uma velocidade de cavalo, gente? Eu desconheço, porque assim, cara, eu já vi alguns cavalos correndo, é algo assustador. A musculatura, a força, a velocidade, sabe? A imponência do cavalo correndo. E assim, eu não parei para pesquisar esses dados, porque isso aqui para mim já basta e é suficiente imaginar que um homem tenha conseguido em Deus sobrepujar a velocidade de cavalos e uma carruagem. Naquele tempo, as carruagens, para você entender, elas eram como se fossem os grandes carros de corrida dessa época que existe hoje. Eu não sei, eu não entendo muito de carro, para mim todo carro é igual, mas existe aqueles carros que, você sabe, os homens que, de plantão aí sabem que existe a quantidade de cavalos, né? Que eles correm, que é comparado exatamente a uma velocidade de cavalos. As carruagens que Acabe tinha e os cavalos que pilotavam aquela carruagem, corriam diante daquela carruagem, era comparado aos carros. Pensa num carro top aí e numa quantidade de velocidade de cavalos, querido. É sobre isso, é sobre um Deus dar algo, estabelecer algo e dizer para alguém, acredita e vai. E Elias foi. E aí, eu quero que você entenda algo comigo, porque a gente precisa compreender aqui os simbolismos nos quais Deus está dizendo para nós e apontando algo para nós nesse tempo, dentro desse texto. E Acabe, tem alguns elementos aqui. Acabe simboliza o inimigo das nossas almas que tenta nos parar a todo custo. Acabe é a figura do inimigo e das forças humanas que o inimigo usa para deter o seu povo e a sua igreja o tempo inteiro.
E o objetivo de Acabe era parar Elias, para que Elias não profetizasse e não confrontasse aos ídolos que Acabe, como rei de Israel, estava adorando. Acabe não queria que Elias confrontasse os espíritos que estavam governando sobre Israel e o povo, em consequência das suas atitudes. E é o mesmo Acabe e o espírito dele que o tempo todo se move para que a gente pare e desista. Por isso que eu vim te dizer que essa não é uma estação de você parar. Mas a Bíblia diz que dentro desse contexto, Deus destaca uma coisa, que aqui no verso 45 e 46 que nós lemos, nos diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. Meu Deus! Eu li isso aqui várias vezes em casa. A mão do Senhor estava sobre Elias. E por isso ele correu à frente daqueles poderosos cavalos. E alguns manuscritos vão dizer que a tradução desse texto, né, dessa escrita, que a mão do Senhor estava sobre Elias, está apontando para que o espírito de força do Senhor, ele repousou naquele momento sobre a vida do profeta Elias. Você tem noção do que é isso? O espírito de força do Eterno repousar sobre a vida de alguém, queridos. Eu não sei se no contexto dos dias atuais a gente resistiria, se a gente não cairia fulminado de tamanho poder, autoridade, do espírito de força do Eterno repousar sobre nós. Meu Deus, o que é isso? O que deve ser isso? Sabe por quê? Isso aconteceu e acontece todos os dias de forma diferente, para que quando você pensar em desistir, quando você estiver fraco, quando você estiver cansado, porque a gente cansa. E eu sempre falo isso, que cansar não é pecado, né? Cansar não é errado. Parar para descansar também não é errado. O pior é você permanecer nesse lugar de descanso, achando que só está descansando. E aí, quando você estiver fraco, cansado, talvez com medo, o Senhor mandou dizer que o espírito de força do Eterno estará repousando sobre nós. Essa é uma estação que o espírito de força, que também se apoderou de Elias, se apodera de nós nessa noite, para dizer: não pare, continue se movimentando, não pare. Sabe, igreja, eu quero declarar sobre você o que o verso 41 disse, que nós acabamos de ler, que Elias diz a Acabe: vai, come e bebe, porque já se ouve. Elias já tinha ouvido o som. Já se ouve o barulho da abundante chuva. E Acabe, ele obedece a Elias, certo ponto. Ele vai, desce do monte, e ele vai para o palácio e ele come e bebe. Mas quando eu cheguei aqui, o Espírito do Senhor falou comigo aquilo que Jesus falou para o diabo no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Elias diz para Acabe: come e bebe, porque Acabe se movimentava de acordo com uma força humana. Mas Elias não precisava comer nem beber, porque nem de pão somente vive o homem e a mulher de Deus, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E Elias já tinha a palavra que saiu da boca do Senhor, porque ele já ouvia o som da nuvem com a abundante chuva vindo. E sabe, eu tenho falado isso para alguns filhos aqui. Às vezes a gente está esperando muitas respostas do Senhor, mas a gente precisa esperar a resposta do Senhor não, porque Ele já deu. Ele não vai dar resposta nenhuma, Ele já deu. E se você está esperando ainda uma resposta, sabe, não fique com as muitas respostas, mas fique com aquela que Ele já lhe deu. Porque a gente não precisa de muitas palavras, de muitas respostas, de muitos direcionamentos. A gente só precisa de uma coisa, da palavra do Senhor, que é a maior resposta que a gente pode esperar para se movimentar ou se mover para algum lugar. A gente tem a palavra e a gente só precisa desta palavra para nos movimentar. Enquanto alguns perto de você vão estar saindo para parar e descansar, para parar e rever, para parar e orar, o Senhor está dizendo assim: não é hora de nada disso, porque você já tem a palavra. E nem só de pão, de descanso, de conforto, nem só dessas coisas vivem os homens de Deus, os filhos de Deus, mas de toda a palavra que eles já receberam da minha boca. E que é a melhor resposta? Procura na palavra.
É a palavra que vai te responder. E Elias já tinha a palavra porque ele já ouvia aquilo que o Senhor falou. Mas ele diz assim, ó, Acabe então sai para comer. E Elias, ele faz o contrário, ele não vai comer o pão que o homem quer comer para descansar e se fortalecer, achando que isso vai ser o suficiente para você continuar a tua caminhada, o teu percurso. Meu irmão, sai fora dessa. Elias sobe para comer um outro tipo de pão, o pão vivo, que estava nos céus comunicando com ele. E a Bíblia diz aqui nesse versículo 46 que ele sobe novamente ao Monte Carmelo e ali no Carmelo ele se encurva com o rosto em terra, bem exatamente assim. E ele se põe com a cabeça entre os seus joelhos. Sabe por quê, queridos? Elias estava dizendo algo para a gente que a gente precisa guardar nesses últimos dias. Que nem só de pão físico para se alimentar, se fortalecer, descansar, a gente vai precisar. Mas a gente vai precisar comer um outro tipo de pão que está no céu. E não é comer de qualquer jeito. Elias estava apontando para a gente uma chave muito poderosa que se chama oração. E ele debruça, ele se prostra com o rosto em terra naquele monte, ele se curva, coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e ele começa a extrair de Deus aquilo que ele precisava como resposta. Sabe por quê? Tem milagres, tem resposta, tem situações que vão precisar que eu e você geremos. Ele estava numa posição quase que de gerar, como uma mãe gera um filho. Sabe por quê? Homens e mulheres de Deus não se desesperam. Eles oram e geram em Deus os seus milagres e respostas. Está confundido? Está perdido? Está sem direção? Está cansado? Não é hora de parar para descansar. É parar para orar e gerar em Deus aquilo que você precisa como resposta. Aqui está uma chave poderosa. Muito poderosa para nós. Nós precisamos gerar a nuvem, gerar o milagre, gerar a chuva, gerar a resposta mediante a nossa oração e a nossa movimentação. Sabe por quê? Eu o tempo todo falei de movimento, de Deus movimentando os filhos, a humanidade, o reino. Porque quem se move tem vida e que tem vida estabelece ordem em meio ao caos. E sabe por que isso? Elias ora, gera, e ele busca em Deus a resposta. E aí eu pensando nisso, eu falei, a gente não está trabalhando mais com o decreto do mês, né? Exceto que mês passado o Senhor falou, é isso e vocês vão fazer isso. E aqui a gente só faz o que Deus manda. Mas agosto o Senhor não nos falou nada a respeito de um decreto, mas se eu pudesse. Aí, apóstolo, se eu pudesse, que eu brinco com ele, né? Se eu fosse a líder da igreja, mas é ele que é, eu diria que agosto eu colocaria um tema para esse mês. Quem quer saber? Quem quer saber? O Senhor falou comigo assim, olha, se você tivesse que colocar um tema, qual seria? Eu tinha algo para falar, que agosto será o mês da movimentação de Deus para atrair a nuvem. Agosto é o mês do movimento de Deus dentro dessa casa. Sabe por quê? Existe um estigma sobre agosto, né? Que existe porque foi um portal que se foi aberto muitos e muitos anos lá atrás, de desobediência, de achar que Deus era menor que os gigantes que haviam sobre a terra prometida. Lembra daquele episódio dos espias? Eles vão olhar a terra, né? Deus envia ali 12, e aí daqueles 12, 10 olham o tamanho daqueles gigantes, vê que a terra é maravilhosa, que os frutos são excelentes, mas eles chegam com um discurso negativo, dizendo, dá não, Moisés, dá pra gente não. O bagulho lá é doido, os gigantes são numerosos, grandiosos, a terra é até maneirinha, mas não dá pra gente não. Mas existiram 2 no meio desses 10, que a gente nem sabe o nome, porque toda vez que alguém traz um relato negativo para Deus ou para o líder, ele perde a vez de ser contado na história o seu nome. E aí Deus só faz menção a 2, que dentre esses 10 voltaram com um discurso positivo dizendo, olha, tem tudo isso, é verdade, mas o nosso Deus é maior que esse gigante. E nós subiremos e possuiremos a terra em nome do Senhor. E por causa desse relato negativo, se abriu um portal na humanidade. E era exatamente nesse mês que se chama, em tese, agosto. E aí a gente tem uma ideia, uma concepção, e às vezes, muitas das vezes, como cristãos, uma declaração de dizer, agosto é o mês do desgosto. Agosto é o pior mês da minha vida. Teve um mês lá no Vivinha que a gente levantou um tema chamado Atravessar, que foi em agosto. Meu Deus do céu. A Amélia que fala, nunca mais levanta esse tema. Porque foi
tanta coisa que aconteceu. A gente até atravessou, irmão, mas olha, foi muita coisa para chegar lá do outro lado. E aí a gente tende a declarar isso. Agosto não é o mês do desgosto. Agosto não é o mês das más notícias. Agosto não vai ser um mês de coisas negativas, mas agosto será o mês do triunfo da tua vida, do triunfo dessa casa, do triunfo do nome do Senhor sobre a nossa vida. E é por isso que Deus está dizendo para a gente, ó, para que a declaração seja trocada, também é preciso trocar também a mentalidade da igreja, de querer em agosto se esconder, se proteger, sabe? De querer em agosto não mexer com o capeta, de querer em agosto, vou ficar aqui, porque se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo, hein, meu irmão? Agosto é o mês de confrontar o inimigo e prevalecer sobre ele, porque será um tempo de maior triunfo na tua vida e nessa casa. Amém? Então esse é o mês da movimentação, e Elias se movimenta. Como um segredo, ele ora. E ele ora a primeira vez, ele gera em Deus ali o seu milagre, e ele fala para o seu servo, vai lá e olha. E o servo vai a primeira vez e olha, e fala assim, não tem nada não, Elias, não estou vendo nada não. Ora mais aí. Ele vai lá e continua orando. E ele volta novamente e olha, não estou vendo nada não, Elias. Ora novamente. E ele ia gerando com dores de parto aquilo que ele esperava de Deus. Ele estava atraindo a nuvem, querido. Ele estava se movimentando em oração. Ele estava movimentando os céus. Ele estava fazendo menção do poder do nome do Senhor e da sua palavra, para que ele ouvisse o som da abundante chuva. E ele faz isso por 7 vezes. E aqui também tem uma outra chave. Sabe por que ele faz isso por 7 vezes? Não porque Deus queria testar a fé de Elias, porque ele já era um homem que conhecia suficientemente Deus para profetizar algo. Mas talvez o Senhor queria ter deixado esse contexto para nós, para dizer que aquilo que você está esperando gerar em oração, ver nascendo, ver se movimentando, vai requerer de mim e de você perseverança. A oração aponta para perseverança, porque a gente está desistindo de tudo muito fácil, igreja. Eu não sei você, eu não sei no contexto que você anda, com as pessoas que você anda, mas as pessoas estão desistindo de tudo e de todos muito fácil, desistindo de sonhos fáceis, desistindo de casamento, desistindo de restituição, desistindo de propósito, desistindo de tudo, inclusive de orar e perseverar em oração para obter resposta. E Elias está apontando que para a gente um tempo em que a igreja vai precisar perseverar em oração, muitas das vezes para ver abundante chuva. E perseverança, no contexto original dessa palavra, quer dizer algo, que é se manter firme e na posição, mesmo que haja ainda oposição e também algumas doses de fracasso. Quando a gente se posiciona, se mantém firme e na posição e persevera em oração, mesmo que haja muitas oposições e algumas doses de fracasso, porque ele foi a primeira vez, não estava. Ele foi a segunda, não estava. Ele foi 6 vezes, não estava. E somente na última e na 7ª vez, o profeta manda o moço ir. E ele fala, agora sim, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E esse era o sinal que Elias estava esperando, para que a abundante chuva descesse. Você entende o que Deus está dizendo? Que tem algumas situações que você vai precisar gerar e perseverar em oração para ver acontecer. Gerar e perseverar em oração para ver acontecer. E para fechar, eu quero dizer algo para você que o Espírito Santo me comunicou. E vale a dica de que também não estou falando nada para ninguém. O Espírito Santo me mandou dizer algo para essa igreja e para quem está aqui em casa, que eu queria muito que você, de tudo que eu falei, você guardasse hoje. A Bíblia diz no verso 46 que Elias cingiu os lombos. Elias cingiu o quê? Os lombos. E aí você parar para estudar esse versículo, eu falei, tem alguma coisa aqui que o céu está querendo falar. Mas isso poderia ser uma ação natural, porque alguém que vai correr e que usava uma capa longa, porque essa era a vestimenta dos profetas, e ele precisava correr a pé, emparelhado a uma carruagem com muitos cavalos, eu acredito que cingir os lombos aqui, usando isso para um ângulo natural, ele estava prendendo a capa, que era quase que com um vestido, no cinto, nos lombos, sabe? Como se estivesse puxando aqui para que ele tivesse maior mobilidade para correr. Beleza.
Mas eu queria partilhar com você algo que o Espírito Santo falou para mim. Não foi ninguém que disse, foi o Espírito Santo que falou para mim. Lembra que eu falei que dentro dessa palavra tem alguns códigos de elementos que o Senhor está trazendo sobre nós, a revelação do que Ele quer nos dizer? Eu falei sobre Acabe, que representa a força do inimigo que o tempo todo quer nos paralisar. Mas o texto inteiro fala que Elias tinha uma capa, em que também ele tinha um cinto, e que ele cinge os lombos dele com esse cinto e prende a capa nesse cinto para que ele pudesse ter mais mobilidade para correr. Aqui o Espírito Santo me disse algo. Ele disse, a capa representa a unção, porque todo profeta, homem de Deus, tem uma capa que o céu dá. Não é homem que dá, não é pastor que dá, não é líder que dá. É Deus quem concede. E a unção é uma capacitação para que a gente faça a obra de Deus, para que o jugo do inimigo seja quebrado. Elias tinha uma capa como profeta, mas a Bíblia diz que ele prende aquela capa dele para correr na frente dos carros de Elias, prende aquela capa no cinto. E Efésios vai dizer que o cinto aponta para a verdade. Então nós tínhamos Acabe, que representa a força do inimigo que quer nos parar. Nós temos aqui o elemento da capa, que é a unção que Deus dá. E o cinto, que representa a verdade de Deus sobre nós. O que você está querendo dizer, apóstolo? É simples. Essa é uma situação de nós nos movimentarmos e nos movermos na unção. Certo? Porque toda vez que a unção vem, ela nos movimenta para algum lugar. Certo? Porém, guarda algo no seu coração aqui muito sério. Elias se movimentou na unção do Espírito, mas ele fez questão de prender a capa que ele tinha, que era a sua unção, no seu cinto, que representava a verdade. E sabe o que o Senhor me disse? Que só depois que ele fez isso, ele corre. E depois que ele corre, Deus dá a ele a velocidade que ele precisava para chegar na frente de Acabe. Deixa eu te dizer algo muito importante, que eu sinto temor e temor exatamente agora, nesse mesmo momento, como eu senti na minha casa quando eu escrevia isso. E eu escrevi e vou ler. Tem muita gente com capa. E porque tem capa, tem unção, certo? Se movimentando. Porém, não está prendendo a unção da capa no cinto da verdade. E está correndo em nome do Senhor. Tem muita gente com capa que está correndo, se movimentando, parecendo que está tudo muito bem. Porém, não prendeu essa capa no cinto da verdade. E está correndo sem verdade nenhuma por aí. Sabe o que o Espírito Santo me disse? E está dizendo para nós nessa igreja hoje? Cuidado, filhos. Quando você sair, prenda a tua capa no cinto da verdade. E só depois que você tiver uma palavra de Deus, como Elias teve, pode ir, que agora eu já ouço o som da nuvem vindo com a abundante chuva. Você vai, com a verdade que você vai prender a tua capa de unção, correr. E quando ele fizer isso, te der todos esses enigmas montados, aí você pode correr, meu irmão. Mas corre veloz. Corre muito veloz em direção ao teu propósito. Sabe por quê? É simples. É muito simples. Não adianta de nada você ter unção se essa unção não está presa na verdade. Não adianta de nada você ter unção dizendo que Deus te deu se essa unção não está presa na verdade para você se movimentar nela. Sabe o que eu queria dizer, levitas que estão aqui hoje? Se você se movimenta em cima desse altar, prenda a capa da unção que Deus te deu para ser um levita no cinto da verdade de Deus. E só depois que você tiver com essa unção presa no cinto da verdade, você sobe aqui e se movimenta, seja dançando, seja cantando, seja ministrando louvor. Sabe, intercessores e profetas que estão aqui nessa noite, se Deus te deu uma capa, se preocupe não só ter essa capa e zelar por ela, mas prendê-la no cinto da verdade para você se movimentar profeticamente nessa casa de oração para alguém. Se você é um pastor e foi chamado para apacentar, se preocupe de não só ter uma capa e um título, mas prender essa capa para trafegar na condução da vida de pessoas, porque isso é muito sério no cinto da verdade. Essa é uma estação de tremor e temor. E eu estava orando aqui e eu falei, Pai, eu te peço que o Senhor me dê a unção de Elias. E que persevere e preserve a unção que Elias perseverou e preservou de guardar a capa dele, prender a capa dele no cinto da verdade, para poder emparelhar com aquele carro representando o inimigo a quem ele confrontava e chegar na frente. Sabe o que fez Elias chegar na frente? Não é porque ele era o profeta Elias, é porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele preservou a unção que ele tinha como capa
prendeu ela na verdade e por isso ele correu e chegou na frente do inimigo para ver aquilo que ele esperava ver. E ele viu primeiro que Acabe. Não sei se você entendeu. Quando Deus te der a resposta, e só quando Deus te der uma resposta, você sai e se movimenta. E aí você pode correr à vontade, porque você estará respaldado na verdade. E Deus me disse que essa noite seria uma noite de respostas para essa casa, porque entraram pessoas aqui hoje querendo desistir, querendo entregar, querendo parar, querendo ir embora. Mas essa não é uma estação de você parar, essa é uma estação de Deus movimentar você para o propósito que Ele já estabeleceu desde a eternidade. Queria que você se colocasse de pé, porque eu quero orar por nós. E eu digo nós porque eu me incluo, me insiro nessa oração. Para que hoje nós sejamos tomados pelo mesmo Espírito que se apoderou do Espírito de Elias. E que te dizer que só depois disso o Senhor vai trazer até as tuas mãos a chuva, o milagre, a resposta, o avivamento pelas suas mãos. É noite de verdade. É noite de verdade nessa casa. E os que estão debaixo da verdade, a palavra do Senhor diz que ela é escudo e broquel, ou seja, a verdade sempre vai nos proteger. Guarda isso. A verdade sempre irá te proteger. Esteja na verdade, se movimente na verdade, flua na verdade, ministre na verdade, ore na verdade, apacente na verdade. Porque quando você fizer isso, nós ganharemos a velocidade que a gente tanto espera em Deus para ver o sobrenatural acontecer. Portanto, a chuva virá. Eu quero declarar isso como profeta nessa noite. Não sei qual a chuva que você está esperando, mas ela virá. Deus mandou dizer isso, ela virá. Mas a nossa função é atrair a nuvem. Atrair a nuvem com as nossas orações. Atrair a nuvem com a nossa oração verdadeira diante do Senhor. Amém? Queria pedir que todos aqueles que entendem que Deus está comunicando algo para você, você pode vir aqui na frente, você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado, em pé, não vou estabelecer nada. Deus é Deus de movimento. Você faz aquilo que o Pai está movimentando no teu coração e teu espírito nessa noite. Enquanto a gente adora aí essa canção, junto com a Stephanie, a gente vai orar para que o Espírito que se apoderou de Elias também se apodere de nós nessa noite. Amém?